Rapaz, amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. O vídeo de hoje vamos falar sobre o HGCR, vamos dar uma olhada no seu relatório gerencial, vamos dar uma olhada nas suas informações na Ward. No final do vídeo eu trago a minha visão sobre o fundo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Começando aqui na Ward, HGCR hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, no dia 17/11, ele fechou o pregão a um preço de R$ 91,71, com a alta de 0,44%, um dividendo dos últimos 12 meses de 13,47% e um PVP de 0,95. Só liquidez diária, 2,7 milhões. Como podemos ver, desde o dia 31, que foi a data que ele divulgou o rendimento, ele vem tendo uma queda. Isso foi devido a ter pago um rendimento menor, e no relatório gerencial ele vai nos informar por que ele pagou menos. Como podemos ver, ele vinha distribuindo R$ 1,05 e esse mês ele distribuiu R$ 1 certinho. Agora vamos lá para o relatório gerencial. Mas antes disso, eu venho aqui te pedir, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você estiver pela primeira vez assistindo um vídeo do canal, seja bem-vindo. Deixa o like, ative o sininho para você receber notificação de quando saírem novos vídeos e compartilhe para amigos e parentes. Vamos lá para o relatório. Relatório gerencial referente a outubro de 2025. Ele foi divulgado no dia 14/11, ou seja, sexta-feira. Eu estou gravando numa segunda e esse vídeo vai sair na terça. O gestor dele é a Pátria, o administrador é o Banco Genial. Ele tem uma taxa de administração de 0,8% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e a taxa de performance, a querida taxa de performance, 20% sobre o excedente de 110% da média do CDI. Então, se o seu rendimento passar de 110% do CDI, ele vai ganhar 20% desse excedente com a taxa de performance. Aqui ele traz o resumo do HGCR. Tem um patrimônio líquido de 1,4 milhões, cerca de R$ 96,93 por cota. No fechamento desse relatório, a cota mercado estava R$ 95,06. E hoje, como nós acabamos de ver, está R$ 91,71. Ele tem um volume médio diário de negociação no mês de 2,6 milhões. Rendimento por cota foi R$ 1, como eu falei mais cedo. Ele tem uma reserva acumulada de 71 centavos por cota e 99.700 cotistas. Aqui é o comentário da gestão. Trouxe algumas informações relevantes. Ele traz o motivo da redução do dividendo. A redução do rendimento distribuído por cota reflete alguns fatores recentes, como a desaceleração da inflação e o pré-pagamento de CRI com carrego acima da média da carteira. Ou seja, o IPCA veio menor, que é referente a agosto de 2025, que está refletindo nesse mês. E esse mês em agosto foi o IPCA que teve deflação, por isso que está pagando menos. E teve um pré-pagamento de um CRI da carteira que tinha a média que ele recebia acima da média da carteira, então já diminuiu um pouco os rendimentos mensal. Aqui ele traz mais resumo da carteira. Ele fala que encerrou o mês com 98,5% do patrimônio líquido locado, sendo desses 98%, 91,5% em CRI e operações estruturadas, com a rentabilidade média ponderada de 15,6% ao ano, ou IPCA mais 10% ao ano. Tem um prazo médio de 4 anos e um spread médio de 2,3% ao ano. Quem faz a carteira conta com 41 CRI, uma operação estruturada, 92% da carteira indexada a IPCA, então ele é majoritariamente indexado a IPCA. Tem apenas 8% indexado a CDI, com uma taxa de CDI mais 3,4% ao ano, e apenas 0,1% ao IGPM. Tem as movimentações da carteira. Houve alocação tática no CRI Iguatemi Fortaleza, a taxa média de CDI mais 1,5%. Ele aumentou posição cerca de 4 milhões. Também foi realizado o movimento de venda e recompra dos CRIs GPA Sênior e GPA Sub, no montante total de 35,5 milhões, possibilitando sim reconhecer resultado caixa de inflação acumulado de 17 centavos por cota. Então, com essas vendas e recompra, ele aumentou seu caixa em 17 centavos. Em outubro de 2025 também houve o pagamento antecipado do CRI BHG Salvador, que representava cerca de 2,5% do PL do fundo.
Ele teve um prêmio de pré-pagamento em valor correspondente a 7 centavos por cota. E a TIR da operação foi de 17,8% ao ano, equivalente a IPCA mais 12,4% ou CDI mais 4%. Ele também tem compromissados reversos. O fundo encerrou a posição em operações compromissadas reversas. Ele teve a despesa financeira total de 9 centavos por cota para encerrar a posição. Foram realizados com os recursos recebidos extraordinariamente em função do pagamento antecipado do CRI Salvador. Então ele pegou o dinheiro do CRI Salvador, que ele recebeu antecipadamente, e recomprou suas compromissadas reversas. Aqui a performance do fundo. No último mês ele teve uma performance de 0,9%, o IFIX teve 0,1%, o CDI bruto 1,3% e o IMAB 1%. Então aqui ele só ganhou do IFIX. A sua distribuição por cota, referente aos últimos 12 meses, cerca de R$ 1,03. Aqui a famosa DRE. Ele teve uma receita total de 17,1 milhões, cerca de R$ 1,11. Teve uma despesa de 1.066.000, cerca de 7 centavos. Teve um resultado financeiro líquido negativo em 794 mil, cerca de 5 centavos por cota. Quando o número vem entre parênteses, quer dizer que é negativo, tá? Ou pode estar entre parênteses, ou pode estar com um sinalzinho de negativo. Então ele teve um resultado distribuído de 15,3 milhões, cerca de 99 centavos por cota, e distribuiu 15,4 milhões, R$1 por cota. Ou seja, ele teve que tirar R$100 mil aproximadamente da reserva de caixa. A sua reserva acumulada aqui, ó, saiu de 72 centavos para 71 centavos. Aqui a carteira de ativos, 40% é indexado no varejo, 20% residencial e 19% no logístico. Isso aqui quer dizer que essa exposição, que é a exposição do setor que deve para o fundo, que pegou, cria no caso. Que é a distribuição geográfica, principal cidade São Paulo, 48,1%. Aqui a carteira de ativos, cerca de 8,08% no Almeida Júnior, que já está um pouquinho, quase passando do aceitável. Aqui tem a segunda maior posição, Quatá, com 4,96%. Esse daqui é o CRI que deu problema, que está inadimplente. Tem o Léo Madeira, cerca de 4,85%. E o GPA Sênior, cerca de 4,32%. Que é a distribuição para LTV, sua LTV médio ponderada de 47%. Sua distribuição por vencimento, cerca de 90% do vencimento só depois de 2030. E a alocação por indexador, nós já vimos lá em cima, 92% IPCA, 8% CDI. E aqui é a sua carteira, 42 ativos. Temos que ficar de olho nesse Almeida Júnior, que se der problema já vai 10% quase do PL inadimplente. Sem contar que tem outro Almeida Júnior aqui, ó, mais cerca de 2%. Então já dá mais de 10% só para o Almeida Júnior. Então tem que ficar esperto com isso. Apesar dele estar bem diversificado, essa concentração, principalmente no Almeida Júnior, já liga o sinal de alerta. O Quatá, sua segunda posição, está inadimplente. E depois o Léo Madeiras, como nós já vimos lá em cima. O LTV do Almeida Júnior é cerca de 36,9. Então, querendo ou não, já é um LTV mais tranquilo. Abaixo de 50, já é um pouco menos arriscado. Tem 4 tipos de garantias. Aqui é essa carteira de ativos de fundos imobiliários. Tem cerca de 7% do PL. Os 3 principais, SPVJ, Game 11 e Canip 11. A sua alocação, 7% de FIIs, vem mantendo desde agosto. Aqui é compromissados reversos do fundo. Ele traz que em novembro de 2022 foi a primeira vez que ele teve compromissados reversos. E ele destaca que o saldo acumulado não representa mais que 10% do patrimônio líquido do fundo. E o custo da compromissados não supera o retorno dos ativos a serem adquiridos com os recursos da compromissados. Ou seja, ele paga menos taxa na compromissados reversos do que recebe de taxa dos ativos que ele compra devido a compromissados. Aqui ele traz um disclaimer, ou um whitelist sobre o CRI Quatá, que está inadimplente. Ele está inadimplente desde abril, 15 de abril, que inadimpliu. E estão correndo atrás para ver se resolve. E o número de cotistas, como podemos ver, vem caindo um pouco, mas caiu de setembro para outubro, cerca de 99,7 milhões. Cerca de 99,7 mil cotistas, como nós já vimos lá em cima. Que as assembleias que teve no mês,
E esse foi a análise do relatório. Minha opinião, é um fundo de papel indexado em IPCA, majoritariamente. Teve uma leve queda de dividendos, mas isso foi devido ao IPCA, que no segundo semestre geralmente é menor que no primeiro, então já tende a cair mesmo. E ainda pegou um meio de deflação. Na minha visão, isso não caracteriza um motivo para saída de fundo. Continua sendo um ótimo fundo de papel. Ele é high grade para middle risk, beirando o middle risk. Ponto de atenção, tem que ficar esperto, é a concentração no mesmo devedor para crise diferente. Está cerca de mais de 10% ao meio da julho. Então isso daí já é um ponto de alerta. Tirando isso, é um ótimo fundo. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo, recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas o caráter informativo para auxiliá-lo nos seus estudos. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenha te auxiliado. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho, compartilhe para amigos e parentes. Muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima.